Há muito tempo, na idade do Pleistoceno na América do Sul, viveu um feroz caçador no Brasil, parecido com o cão selvagem africano, que vive atualmente na África. Ele caçava em matilhas grandes animais herbívoros, alguns sendo criaturas já conhecidas por nós. Outras eram bem diferentes, as quais um dia habitaram o Brasil e a América do Sul, há dezenas de milhares de anos no passado. Nesse canal, eu falo bastante sobre a megafauna do Pleistoceno. Já fiz vídeos sobre alguns animais conhecidos da megafauna brasileira, e outros nem tanto. Mas hoje, esse vídeo é sobre um animal que realmente não é muito comentado, que você talvez sequer conhecia, e que não se encontra muitos vídeos por aí sobre. Neste vídeo, então, vamos falar um pouco sobre o Protócio. Protócio é um gênero extinto de um grande canídeo que viveu durante o Pleistoceno Médio ao final, entre 781.000 a 12.000 anos atrás. O gênero foi nomeado por Giebel em 1855 e possui espécies que habitaram por uma boa parte da América do Sul e em parte na América do Norte. Ele é classificado como membro do grupo Cerdocyanina, clado que apresenta espécies endêmicas das Américas. Este grupo inclui, por exemplo, o lobo-guará, o graxaim do mato e o cachorro-vinagre, com este último podendo ser o seu parente vivo atual mais próximo. Os fósseis de Protócio foram encontrados em muitos países da América do Sul, como na Bolívia, Argentina, Equador, Uruguai, Venezuela, além de em vários locais no Brasil. Dentre as espécies que existiram, podemos listar Protócio oroqualensis é a espécie mais recentemente nomeada em 2022, que foi encontrada na Venezuela. Protócio scagliorum foi encontrado na Argentina, enquanto Protócio tharigensis viveu no sul da Bolívia. Protócio troglodytes é a espécie tipo, primeiramente descrita em 1838. Seus restos foram encontrados mais na metade norte do continente do sul, com espécimes sendo descobertos no Equador, Uruguai, Venezuela, no norte da Argentina, além da Bolívia. No Brasil, seus fósseis foram encontrados desde o sul do país, como no Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Minas Gerais, na localidade de Lagoa Santa, até em grande parte dos estados do Nordeste, incluindo o Piauí, Ceará e o Rio Grande do Norte. Até não muito tempo atrás, de acordo com o que se sabia, Protócio teria vivido somente na América do Sul. Mas uma descoberta mudou essa visão. Inicialmente, um material fóssil de um canídeo que foi encontrado no México, localizado no Poço Hoyo Negro, no sistema de cavernas Sac-Actum, foi identificado como sendo restos de um coiote. Posteriormente, foi analisado como sendo na verdade de Protócio troglodytes, o que aumentou a extensão da distribuição do gênero, revelando assim que também viveu no sul da América do Norte. Os elementos pós-cranianos do Protócio mostram que eles eram canídeos com membros generalizados, típicos de espécies que vivem em ambientes abertos. Protócio era um hipercarnívoro, de acordo com suas adaptações dentárias. É classificado como hipercarnívoro um predador cuja dieta se constitui de 70% ou mais somente de carne. Protócio não era tão grande, com seu tamanho sendo modesto, pelo menos em comparação aos outros predadores bem maiores que viveram na mesma época. O peso para adultos da espécie Protócio troglodytes foi estimado entre 20 a 30 kg, e de acordo com um molar encontrado em Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, o peso deste espécime específico foi estimado entre 25 a 37 kg. Protócio scagliorum tinha em torno de 24 kg, e Protócio tharigensis entre 30 e 35. Hoje, um de seus parentes mais próximos vivos, o já citado cachorro-vinagre, tem um estilo de vida parecido ao que poderia ser o de Protócio. Há muitas espécies de canídeos na América do Sul, muito além do mais conhecido lobo-guará, que vive no Cerrado, incluindo espécies que vivem nos Andes. Dentre elas, o cachorro-vinagre é o único que caça em grupos. Graças ao hábito de caça em bandos, eles podem pegar presas maiores, como até mesmo as antas, que podem chegar até 300 kg, apesar de isso não ser o comum. No caso do Protócio, eles eram capazes de capturar presas ainda maiores, ao contrário dos cachorros vinagres que se concentram em presas menores, como o tatu-galinha, pacas, cutias e roedores de médio porte como as capivaras. Sendo um canídeo social e com um estilo de caça provavelmente em grupo, a maior parte de sua dieta consistia de herbívoros de médio porte,
assim não sendo exatamente dos animais mais gigantescos encontrados na megafauna, no máximo sendo de indivíduos jovens desse tipo. Ele pode ser dito como uma versão sul-americana do mabeco, que habita o sul da África e também é bastante social e caça em grupos. Protócion troglodytes caçava mamíferos como cervídeos, camelídeos, equídeos e taiaçuídeos, com estes últimos sendo os porcos selvagens como o queixada e o caetito. Formando matilhas, eles perseguiam ativamente suas presas, que viviam em ambientes de vegetação aberta, com esse podendo ser o comportamento comum de todas as espécies. Segundo análises isotrópicas, Protócion caçava algumas das mesmas presas que Smilodon populator, com certeza o mais famoso e grande predador do Pleistoceno, que podia chegar até os 400 kg. Smilodon populator tinha como presa os maiores gigantes herbívoros da megafauna, que chegavam a ter uma massa corporal na casa das toneladas, como a macrauquenha, o toxodonte, preguiças gigantes, além de menos pesados como a paleolama e o cavalo extinto Equus neogeus. Marcas de mordidas encontradas em fósseis sugerem que Protócion podia caçar o Glyptotherium, gênero de gliptodontes que habitaram de forma ampla as Américas, desde os Estados Unidos até a América Central e do Sul. Glyptotherium cilíndrico, uma espécie que viveu no Brasil e que também foi encontrada no norte da Venezuela, teve seu peso estimado em até cerca de 700 kg, com um indivíduo em específico tendo de 350 a 380 kg. Porém, os vestígios de interações ecológicas entre o Protócion e outras espécies da megafauna são mais interessantes e vão um pouco além disso. Uma descoberta recente revela vestígios de um hábito de vida que Protócion possuía. Ele também era um animal que se aproveitava de carcaças de maneira oportunista. Um fragmento de costela de um indivíduo atribuído à espécie Nothiomastodon platensis, um proboscídeo gonfoterídeo que foi endêmico da América do Sul, mostra marcas de mordidas que provavelmente podem ter sido feitas por Protócion troglodytes. Os restos foram encontrados em um tanque natural no sítio paleontológico Lagoa da Cobra, localizado no município de Sumé, na Paraíba. Essa espécie foi uma das poucas de proboscídeos que chegaram e viveram na América do Sul, isso através do grande intercâmbio americano. E apesar da aparência, não eram aparentados de maneira próxima aos elefantes modernos. Tinham mais ou menos o tamanho dos elefantes asiáticos, pesando entre 3 e 4 toneladas, habitando florestas abertas com épocas de secas sazonais, com sua distribuição sendo em boa parte pelo litoral e o interior de planícies, se concentrando no nordeste do Brasil e na costa do Peru. Essas marcas de interação ecológica entre carniceiros e a megafauna pleistocênica foram encontrados em diversos fósseis no Nordeste, havendo registros, além de Nothiomastodon, também da espécie de preguiça gigante Eremotherium laurillard, relacionados a Protócion troglodytes, que foi uma das maiores espécies de preguiça gigante, com um tamanho comparável a de um elefante. Como dito, Protócion caçava presas de médio porte, mas também se alimentava de carcaças em putrefação de megamamíferos. Em comparação a outros grandes carnívoros de sua época, como o Smilodon populator e o urso de cara curta Arctotherium, Protócion preferia habitar ambientes de savana aberta, como o Cerrado brasileiro. No final do Pleistoceno, o clima era mais frio e seco no sul do Brasil, com as áreas abertas sendo prevalentes, região onde o Protócion foi um predador importante. Com uma grande abundância de herbívoros vivendo na América do Sul, houve a coexistência de várias espécies de hipercarnívoros. Protócion provavelmente competiu com outros grandes carnívoros, como a espécie de outro canídeo semelhante a um lobo chamado Theriodictis platensis, os quais são relacionados, além do lobo terrível. Ele também pode ter competido com a conhecida atual onça pintada e a onça parda. É isso aí. Se achou interessante o vídeo, deixe o like e comente alguma coisa. Se já tinha ouvido falar desse animal pré-histórico que viveu no Brasil, muito interessante